conflito. Boa tarde, está no ar mais um programa Missão Educar. E hoje nós temos uma missão aqui importante, como todas as outras que nós temos trazidos aqui para os nossos teleinternautas. Nós vamos bater um papo hoje, gente, sobre a questão, é um tema, até eu achei assim, muito cruel pelo próprio título. O universo, inclusive, seus dilemas mais cruéis. E realmente, infelizmente, a palavra não está totalmente inadequada, não. Mas essa questão da inclusão começa, vamos dizer assim, com a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que se refere à Lei de Inclusão do Autista. Depois o professor vai explicar para a gente direito por que tem uma lei de inclusão, tem que sair uma lei de inclusão para o autista. Daqui a pouco, cada tipo de deficiência vai sair uma lei. Quer dizer, não entendi por quê. Essa lei diz, considera-se pessoas com deficiência, essa é a lei de julho, a lei da inclusão, desculpe. Essa é a lei de inclusão geral. O artigo 2 diz, considera-se pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E no primeiro parágrafo ele já deixa bem claro, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Nós já começamos a ver que aqui já muda para biopsicossocial. Antes era um pouco diferente. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Isso é uma postura, inclusive, do MEC. Cresce anualmente desde 2008. Dados recentes do censo escolar apontam para quase 800 mil estudantes registrados em unidades educacionais, com perspectiva, inclusive, ao ano passado, os dados da Undime. Os alunos estão acostumados a estudar sempre com o livro, mas quando um professor começa a utilizar a tecnologia a seu favor, os alunos começam a perceber que existem outras formas de adquirir informações. Artigo da internet, filmes, aplicativo, tudo isso pode trazer informações e deixar a aula mais interessante. Esse é para a gente ter uma leve introdução da questão da inclusão, porque a inclusão não é só a inclusão na sala de aula, tem a inclusão da tecnologia, a inclusão no âmbito social, as cidades inclusivas, tudo isso se refere à inclusão. E a lei número 12.764, de 25 de dezembro de 2012. Eu estou aqui com o professor José Augusto Batista, mais conhecido como Guto Maia. Interessante, né? Por que Guto Maia? Ele é professor, pesquisador e líder curador de coletivos que tratam de causa socioeducativa, profissionalizante do direito da pessoa com deficiência há 20 anos. Coordenador do projeto Autistas Independente, conselheiro consecutivo da Associação Comercial de São Paulo, ligado ao gabinete do Marco da Paz, de Gaetano Brancati Luiz, indicado ao Prêmio Nobel. Parceiro do Memorial da Inclusão, ligado à Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência. Consultor online via mídias sociais de assuntos inclusivos. Boa tarde, professor Guto. E aí a sua responsabilidade por começar
a nos responder por que esse título da inclusão tão cruel, de crueldade que nós temos na área da inclusão. Bom, Dirceu, eu agradeço muito o convite. É um espaço maravilhoso poder a gente discutir a educação no Brasil, no mundo, e especialmente a educação inclusiva, que nos diz respeito, porque a educação inclusiva ela se torna absolutamente necessária nos dias de hoje, muito pelos professores mesmos, que têm que ter toda a capacitação de lidar com pessoas que não são do padrão que vinha acontecendo normalmente. Hoje em dia, a escola se diz inclusiva, ela absorve uma série de pessoas com uma série de dificuldades de aprendizado, e o professor, com 30 alunos numa classe, ele tem que se virar para poder dar conta dessas pessoas que ele não sabe bem como interagir, e isso acaba prejudicando o próprio desenvolvimento dos outros alunos, e o professor sofre demais. Então, essa capacitação do professor, essa qualificação, essa habilitação dele lidar com pessoas que não estão num padrão de aprendizado comum, digamos assim, isso faz com que haja um sofrimento de parte a parte, os alunos não progridem na medida em que gostariam, os outros alunos se incomodam também, enfim. Então, a inclusão ela vem sendo de uma forma absolutamente necessária, que se discuta cada vez mais cada uma dessas especificidades, de cada uma dessas deficiências que levam à dificuldade de aprendizado. É por isso que eu estou entendendo agora porque que você está falando, por que o título fala da crueldade. Eu acho que a pior das crueldades, professor, é quando uma lei é lançada como um projeto, que o projeto de inclusão é um projeto louvável, é impressionante a forma com que... E precisava, há muito tempo precisava-se disso, mas aí o que impressiona é assim, a crueldade muitas vezes é quando esse programa é lançado e aqueles que vão trabalhar nesse programa não são preparados. Por que não prepara antes? E mania de achar que é só o professor que tem que ser preparado. Exatamente. Não é o seu professor, é o professor, é o gestor da escola, os funcionários, desde todos que estão na escola têm que estar preparados para receber essa pessoa que apresenta qualquer deficiência. Talvez, então, agora eu entendi por que a crueldade. Né? É uma crueldade social. Né? Esses dilemas são específicos também para cada deficiência. As famílias todas conhecem esses dilemas. Eu tenho um filho de 20 anos que é o Pedro, então desde do Asperger, né? Asperger, desde o começo do diagnóstico dele, com 12 anos só, né? Então desde o nascimento dele até os 12 anos foi um sofrimento muito cruel. Então essa é uma crueldade que também as famílias enfrentam. A necessidade de você lidar com aquela pessoa sem literatura, sem apoio, sem ter especialistas que te dão um chão, isso é muito cruel para as famílias também. Né? Então, é desumano esperar 12 anos para um diagnóstico, mais anos até. Né? Mas, Pedro, acho que... Pedro. Guto, eu estou achando que nós tivemos assim, um grande avanço nessa questão das pessoas com deficiência nos diagnósticos, inclusive do autismo, melhorou bastante nesses últimos 5 anos, né, com vários especialistas procurando estudar, procurando compreender do que se trata, e acho que melhorou. Embora o seu filho ainda seja jovem, você teve ainda uma dificuldade para fazer um diagnóstico até bem recente, não é isso? Exatamente, exatamente. E isso daí, como eu sempre fui educador, sempre fui professor de várias, especialmente na área de humanas, né? E tenho 4 filhos. Meus 3 filhos mais velhos, eles são brilhantes e eles deslancharam para o mundo como todo filho deveria ser. Né? Então, eu digo que todo filho que... os filhos são para o mundo, os filhos são para o mundo, os filhos com deficiência são para os pais. Essa é uma realidade cruel também e, ao mesmo tempo, uma bênção,
Aí é uma questão de ponto de vista, que a gente vai descobrindo, vai adaptando e vai vendo que, na verdade, se eu tenho um filho que vai para o mundo e eu vou perdê-lo, ter um filho com deficiência, ele vai ser para você para o resto da vida. Então, essa é uma imagem que a gente acaba desenvolvendo, né? Não apenas por consolo, mas por verdade, né? Porque ela realmente é verdadeira. É uma realidade incontestável, né? Exatamente. Né, Guto? Mas, Guto, quando você fala assim que os filhos são para o mundo, né? Muitos pais têm seus filhos normais, continuam dizendo que é para o mundo, mas continuam amarrados ao seio da família. Aquela questão de como o filho é criado. Mas, por exemplo, ter um filho com alguma deficiência, não dá também para pensar que ele também pode ir para o mundo? Quer dizer, ele vai para o mundo, mas ele, digamos assim, ele vai não de uma forma tão livre, mas é preciso deixar ele para o mundo um pouco. Sim. No mínimo, se não dá para ir 100%, vai 70%, vai 50%, vai 20%, Sim. Mas tem que ir para o mundo, não tem? Tem que ir para o mundo. Agora, o trabalho dos pais, da família, é muito em função também de criar esse mundo melhor. Isso. Né? Então, na medida que a gente consegue construir o nosso entorno com mais segurança, com mais amorosidade, amor sobretudo, porque não precisa saber o nome, o rótulo, o que aquela pessoa tem. Se você dá amor, se você cuida com muita sinestesia, com muito carinho, certamente o nome do que ele vai conduzir para o resto da vida, o rótulo que ele vai ter, é secundário, porque ele vai reagir no máximo do limite que ele tiver possibilidade dentro da qualidade que ele tenha do que ele carrega como deficiência. Uhum. Né? Então, eu quero aproveitar e dizer para você, professor, sim, que realmente uma criança que se apresenta dentro da sua escola, que são integradas à sua escola com alguma deficiência, o que vai mover realmente você, muitas vezes que se encontra numa sala de aula que não teve a formação adequada para isso, é a única coisa que mais que eles querem ser acolhidos, e acolhidos com amor, e amor todos nós temos. Essa é uma ferramenta que todos nós temos, nós podemos dizer. Porque o aparato que não tiver amor, não corresponde a nada. Então, nós da escola e a sociedade também tem que ajudar a construir esse universo, ao qual o Guto se falou. Ele diz assim, tem que construir dentro da família. Mas a sociedade e a escola também tem que ajudar a construir esse universo, senão como é que nós vamos integrar esse autista, como é que vamos integrar um síndrome de Down, como é que integrar uma pessoa com deficiência? Comenta isso. Não, perfeito, perfeito. E exatamente esse é o ponto. Né? As ferramentas necessárias para a educação de uma criança que não tem o mesmo padrão dos irmãos, digamos, né? Ela basicamente é o amor. Basicamente, o amor vai conduzir essa relação. O amor vai definir essa relação. A partir daí, o diálogo entre o filho e o pai, o diálogo entre o filho e a mãe, a família, vai criar a possibilidade dessa evolução acontecer. Tudo isso é muito utópico, mas tudo isso funciona. Demanda muita dor, aí entra a parte cruel. Os dilemas que eu digo da deficiência, onde as famílias todas passam, porque o nome do rótulo é autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, isso tudo determina algumas características, mas são muitíssimo diferentes entre eles, todos eles são diferentes entre si, né? Mas esses rótulos também é uma das coisas que eu acho que a sociedade precisa de estabelecer um parâmetro de referência. Mas quando esse parâmetro de referência toma a conotação de rótulo, ainda a nossa sociedade está presa a rótulos. Exato. E quando um deficiente apresenta-se à escola, ele é o rótulo, ele é síndrome de Down. Parece-me que essa sociedade ainda carrega aquele ranço. Isso. Ele é inferior. Ele é inferior. E quantos de nós
não temos as nossas deficiências, só que somos considerados normais. A pior das deficiências que existe é a deficiência de ter a dificuldade de compreender o outro. E essa deficiência não está catalogada, está entre todas as pessoas tidas como normais, entre aspas. São as mais certo? E você falou que o seu filho, por exemplo, tem o Pedro que está aqui, e falando nele, nós vamos pedir para passar aquela entrevista que foi feita com ele, né? O Marcos, dá para colocar o vídeo agora? O Pedro, nós fazemos palestras, conversas, e essa foi o primeiro dia que fizemos uma palestra em 2016. Então vamos lá. Aqui na Cidade do Passador, aqui na Avenida Paulista, número 726. Hoje eu vim assistir a palestra do meu grande amigo Pedro. Cidades, o nome da palestra mesmo, cidades que me diz respeito. Eu gostaria de apresentar para vocês Pedro. Pedro, fala quem é você, o que você faz. Eu sou Pedro Rosengarten Batista, sou autista, tenho 18 anos, gosto muito de olhar as horas, abraçar e beijar. E faço teatro na oficina dos Menestréis e trabalho na Drogazil há 1 ano, vou tirar férias em novembro. Vou trabalhar com meu pai, vou viajar com meu pai para dar palestras. Então me fala um pouco sobre essas palestras, como é que está seu coração? Como é que foi hoje essa primeira experiência? Foi ótima essa experiência, no começo assim, fiquei meio nervoso. Um pouquinho, né? É normal. Um pouquinho, mas é normal. A gente sente um pouquinho de frio na barriga. Eu também dou muitas palestras, Pedro, é verdade. Daquele friozinho, mas depois... Mas é uma delícia, adorei. Quando foi que foi. E é uma delícia estar aqui. E eu que fico muito feliz, vocês aí... Como é o nome do seu site, Pedro? O nome do site? Qual? O site que está todo o trabalho. www.2dobrasil.com. Vamos repetir de novo? www.2dobrasil.com. E aí vocês vão conhecer toda a história do Pedro. O Pedro dá palestras, né, esse trabalho maravilhoso. Quem é o responsável de tudo isso? Guto e Pedro. Guto Maia, pessoa maravilhosa, que não está agora presente aqui com a gente. Mas é isso, Pedro, eu te agradeço muito pela palestra. Foi linda a palestra, sensacional. Pessoal, não se esqueça, entra lá no site www.2dobrasil.com. e aí você vai conhecer a história do Pedro, essa história maravilhosa. E eu quero o meu abraço. Você também. Até mais. Aí vocês acabaram de conhecer o Pedro, filho do Guto, que, aliás, como palestrante, aproveitem para contratá-lo, para falar, porque ninguém pode falar pelo autista tão bem quanto o próprio autista. Eu tenho um amigo meu, não sei se vocês conhecem, Cristiano Camargo. Sim, o Cristiano Camargo é a prova disso. Eu vejo tantos congressos de autista acontecendo por aí, e eu me pergunto, por que o autista não está lá, naquele congresso, sendo palestrante? Um congresso de síndrome de Down. Por que o síndrome de Down não está lá? Por que aquele indivíduo, por que só as pessoas normais vão lá para falar das pessoas que estão deficiências? Então, aí a prova disso, um garoto que com 18 anos começa a sua carreira como palestrante e tem muito a contribuir a trazer essas informações para começar a quebrar também um pouco desse preconceito, desse medo que o cara encontra com o autista, pensa que se tocar vai quebrar. E que existem... Aí eu aproveito para perguntar uma coisa para você agora, Guto. Você concorda muito com essa... Eu sei que o Cristiano Camargo não gosta nem de ouvir falar, mas o pessoal está usando, não tem jeito de tirar, que é o espectro do autista. Isso. Então, o espectro do autista, ele define a régua, né? É a régua muito longa do que significa o autismo, que vai desde o mais severo ao mais leve, chegando ao Asperger, que inclusive já caiu também de
de designação pela ciência também, eles já não estão usando tanto essa definição, porque já estava gerando um conflito interno também entre os autistas, então ficou tudo dentro do espectro autista, né? Porque o Asperger saiu. não é usado comumente mais, porque como o Asperger é associado a muita gente de alta habilidade, grandes gênios da humanidade, então os pais que tinham ou que têm filhos Asperger, fica assim uma disputa de quem... Não, meu filho é Asperger, portanto ele é melhor que o seu, que é mais severo, portanto... Sabe? Então começa uma disputa... O Cristiano Camargo fala disso. Isso, uma disputa muito desnecessária e desumana, inclusive, de disputa de desgraças, né? A minha desgraça é maior que a sua, enfim, é uma bobagem, na verdade, né? Mas os rótulos são necessários para termos direitos. Então a gente vai atrás das definições, e elas são cruéis também, mas elas são necessárias porque a gente precisa ter direitos de um ensino adaptado, direito à condução, direito a isenções, enfim. Então, se a gente não tem um laudo, a gente não tem direitos também. Então, nós vivemos 12 anos com o Pedro sem direitos, e a gente foi em todos os especialistas e tal, e não conseguiu isso. Quanto ao espectro, é uma definição que a ciência e alguns já começam a questionar, porque as correntes científicas, né, acadêmicas e científicas, elas vão em várias vertentes, em várias direções, e começam, inclusive, a se conflituar. Então, muita gente já fala que o ideal é chamar não de espectro do autismo, né? Não do espectro do autista. Então já vai uma outra nomenclatura para o autismo, que vai se transformando para perder o estigma. Né? Então tudo é saudável. Eu acho que conversando sobre o assunto, eu acho mais saudável do que não conversar. Eu acho melhor falar sem propriedade do que não falar sobre o assunto. Né? Agora, então, a tendência é desaparecer o espectro do autista? Acho que como definição, né? Como definição, é possível que isso vai se transformar em outra legenda, em outro nome, que depois, mais adiante, também vai se... Porque a ciência ela é muito ainda... está muito atrasada nos seus avanços. Né? A gente tem o espectro autista no CID-10. No CID-10. Já estamos no 11, né? Exatamente. Já deveríamos estar no 11 há bastante tempo. Só que um protocolo ele é muito lento, obviamente. Né? Então, para conseguir fazer com que um protocolo se movimente e ele seja aceito pela ciência, isso daí leva muito tempo, leva quase uma geração. Nossa. E quando acontece, já está também defasado. Né? Nós participamos de uma palestra e encerrou, depois de nós, um psiquiatra, que encerraria o evento. E a primeira coisa que ele falou depois da nossa fala foi assim: Pedro, Guto, eu quero pedir desculpa para vocês em nome da comunidade científica, porque o Pedro ele é uma demonstração de que o protocolo já está defasado. E aí ele perguntou para o Pedro, como você é? O Pedro falou, eu sou amoroso, sinestésico, gosto de abraçar, de beijar, olhar nos olhos. E ele fala, então, o autista padrão, né, tudo é muito delicado. Teria essa dificuldade. Teria outras. Então, tudo isso são discussões estéreis, mas necessárias, fundamentais, sofridas e cruéis, mas necessárias. Né? Porque a gente precisa conversar sobre isso para a sociedade conhecer cada vez melhor esse universo que é muito rico, muito gratificante e tem muita alegria envolvida. Pois é, senão a gente fica vendo só as coisas que são dramáticas, drásticas. Porque aí uma coisa é assim, por que se usa o espectro do autista e por que não usa o espectro para o síndrome de Down, o espectro, por que não usamos um espectro do indivíduo normal? Exato. Uma régua, né? Uma régua também. Por que uma régua para o autista não ter uma régua para cada um?
é estranho isso daí. Exato, Por isso já que eu acho carrega que o preconceito em si. já traz um preconceito muito forte, Exatamente. porque os outros não têm, o autista tem. Então isso daí acho que foi um grande deslize, mas esse deslize, pelo que você me falou, já está sendo corrigido. Que senão vão aplicar uma régua também nos neurotípicos. Exatamente. Ou normotípicos, Exato. que somos consideradas pessoas de normal. Quem é normal? Hoje o padrão de definir normalidade. Exatamente. Correto? Quem é que tem essa autoridade, digamos assim, né? Agora, bom, vamos a umas fotos, né, Marcos? Umas fotos que você mandou para a gente. Você vai passando as fotos e vai fazendo o comentário. Quando você terminar o comentário, ele passa para outra foto. Aham. Essa foto é o meu grupo é um bloco, chama Bloco Loucos pelo NID. Há 4 anos eu trabalho o LID, com... o que é? O NID é Núcleo de Especialização e Estudo para o Deficiente Físico e Mental, Tá. do Ipiranga. É uma instituição, é um Instituto Iarangelini, que é dirigido pela Avani Vanzetto, que é uma psicóloga fantástica, conhece demais sobre síndrome. E esses meninos todos eles têm variadas síndromes, variadas deficiências, das mais leves às mais severas, mas todos eles têm uma alegria assim, fantástica. A gente conseguiu um grande progresso com eles através da música, da musicalização, do trabalho que a gente faz de canto e dança e muita alegria, sobretudo, né? O Pedro participa também de todos os projetos que eu atuo. O Pedro é sempre uma inspiração para todo mundo, para todos eles e para a nossa vida. Assim. É uma grande bênção, realmente, é uma grande luz que nos dá a razão. Esse daí teatro, né? Esse daí é teatro, eu sou diretor de teatro também e ator, enfim. E esse trabalho chama-se Dodói da Gigi, ficou em cartaz, uma peça que tinha o prêmio PROAC, e foi uma peça baseada num livro do Chico Alves, e fala sobre leucemia infantil. Essa é a nossa... marca fantasia, que estamos usando agora na área de educação, que é o GM Educacional, voltado exatamente para o universo inclusivo, que é a nossa especialização, nossa grande paixão, e onde procuramos... Esse foi o lançamento de um vídeo, de um clipe, de uma moça autista adulta, que é a Joyce Eu não sou Rocha. invisível. Isso. Esse clipe vai assim acontecer. Aí o Miss foi lançado no Miss, e amanhã, inclusive, a gente faz mais uma atuação também nesse Esse é aquele clipe. curta-metragem que você falou? Esse é um videoclipe. Não, esse é um videoclipe. Só um clipe. Ah, tá. É um clipe com essa música Não Sou Invisível. Aí foi um simpósio que nós participamos em Taboão da Serra, do autismo. Primeiro simpósio tabonense sobre autismo. E foi muito, muito rico. Assim, a academia, as faculdades estão muito interessadas cada vez mais, né, no assunto. E as professoras, as pedagogas. Agora, o pessoal também precisa mudar um pouco essa questão do foco. Eu acho que tem que ter o foco no sentido da inclusão ampla. Porque o pessoal agora pegou um exagero, um modismo, porque parece que o autista, né? Porque como tem todas aquelas questões que você falou do autista, que são gênios, então todo mundo quer cuidar, fala de autista, é curso de autista, é livro sobre autista, fala, pera, esquecer das outras síndromes? Exatamente. Também existe um pouco isso. Por isso, né? que a nossa função, e eu sempre olhei dessa forma, o Pedro, como foi diagnosticado só com 12 anos até, por isso, eu convivi com muitos pais em salas de espera com outras deficiências. Exatamente. E eu me identificava com eles também. Quando o Pedro foi se enquadrando, digamos assim, ou foi evoluindo, digamos, de outra forma também em alguns aspectos, eu nunca, a alegria que o Pedro me dava na sua evolução não anulava a tristeza que eu sentia por saber que aqueles pais com filhos com paralisia cerebral continuavam com seus filhos daquela forma e continuam com 20 anos. Né? Então, quer dizer, agora, separar, segmentar autistas, síndrome de Down, com paralisia cerebral, com esquizofrenia, há diferenças, mas a lei, por isso que eu falei para você, tem essa lei da inclusão, que é de 2012, né? 2012, 2015, não sei.
Aí depois, por que teve que criar uma lei de inclusão para o autista? Daqui a pouco vai se criar para cada um deles que a gente comentou. Eu acho que a inclusão tem que ser toda, senão a gente começa a cair na questão de diferenciar. É claro, cada segmento é diferente. É verdade. O segmento do autista é diferente do segmento da síndrome de Down. E que deve ter essa busca por cada um que estão lutando, como você tem um filho autista, você está lutando. Mas, automaticamente, você não está trabalhando só com autista. Eu vi lá que você disse que tem todas as síndromes. E é importante que um conviva com a síndrome do outro para interagir nessa diversidade. Um exemplo disso é que o Pedro ele entrou num grupo de teatro da Oficina dos Menestréis, num grupo de síndrome de Down, porque não tinha vaga no autistas, e ele quis entrar mesmo. Durante 4 anos, ele trabalhou e foi aceito no grupo de síndrome de Down de uma forma super bonita pelos meninos. Então, todo mundo, quer dizer, ele tinha tudo para ser o patinho feio desse grupo e acabou sendo absorvido e se tornou um querido, né? Namorou com umas meninas com síndrome de Down também. Essa é a inclusão, né? Depois eu vou... Não vai estar marcando uma outra vez que eu quero entrevista, mas a entrevista vai ser com o Pedro, a entrevista toda. Mas eu tenho a impressão que entre eles, se a sociedade os aceitasse, entre eles mesmo talvez exista menos preconceito do que a sociedade. Essa é a chave, exatamente. Essa é a chave. A gente que vai atrapalhando, eu falo muito para os meus alunos adolescentes, jovens aprendizes, que eles ficam muito preocupados com a aparência, com a insegurança natural. A sociedade mostra isso. Então, a sociedade ela fica mostrando o padrão dos normotípicos, dos normóticos, normotípicos. Exatamente. E até como minha filha faz moda, né? Ela formou em design de moda. Sim. E ela falou assim, pai, eu estou pensando... Por que não se pensa numa moda que se volte ao deficiente, que se volte... Eu falei, já pensa nesse segmento. Por quê? Porque é uma forma... Porque eles têm gosto... situações de gosto diferentes. Tem Exato. Ou não tem? Tem, com certeza. Principalmente inclusive, autista. Uma notícia no Memorial da Inclusão, onde nós temos uma atuação lá já há algum tempo, uma parceria muito, muito forte. Lá eles têm moda inclusiva. Então, é uma questão das pessoas conhecerem o Memorial da Inclusão, um lugar especial, belíssimo. Inclusive para se estudar. Para se estudar. Não só esse fundo que vocês estão vendo aí, é o Memorial da Inclusão, aqui em São Paulo. No Memorial da América Latina, todos podem conhecer, é aberto ao público e é muito bem-vindo. Tem 10 anos de fundação, já virou agora virou museu, então está agora num status definitivo, com mais força e mais protagonismo nacional e internacional. Então, todos que quiserem conhecer mais sobre a deficiência nos seus níveis mais sérios de discussão, inclusive tem muito quebra-pau lá quando vem assim as novas tendências de terminologias, né? Tem muita briga, porque os mais tradicionais com deficiência não aceitam também as novas terminologias e vice-versa, sabe? Então é muito vivo, sabe? É muito ativo. Você falou em novas terminologias aí, eu me lembrei que eu entrevistei aqui há algum tempo atrás 3 profissionais da área da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que vem complementar aquilo que nós falamos no começo, que eu li para você. Não é mais uma abordagem da deficiência, é uma abordagem da funcionalidade. E eles não tratam a questão do autismo, das doenças deficientes, não apenas sob o ponto de vista da doença, mas da saúde. E aí é biopsicossocial. Aliás, até criaram um termo que vai um pouco mais, que inclui a questão da espiritualidade. Perfeito. Eu achei muito legal. E aí eu estava vendo umas coisas, até que você escreveu aqui, eu queria perguntar para você, porque eu não encontrei na internet, essa questão... modelagem inclusiva. O que é isso? Então, esse daí é um protocolo que nós estamos desenvolvendo, vimos desenvolvendo há algum tempo, o Pedro e eu, porque o meu aprendizado se deu com o Pedro. E vice-versa. Nós crescemos juntos, porque a partir do momento que eu tive o Pedro, tudo que eu sabia de educação com os meus filhos mais velhos, nada serviu para ele. Não. Então, foi essa modelagem que eu chamo, é assim, é uma viagem na maionese, por exemplo, mas dando
conteúdo na viagem e sabor na maionese. Em outras palavras, seria assim: o autista e qualquer pessoa com deficiência intelectual, no caso, os intelectuais principalmente, elas têm o seu universo fantasioso, os seus amigos invisíveis, como todos nós temos, artistas especialmente. Então, para mim, foi muito fácil entender esse universo e entrar nele, porque eu também sou desse universo e vim dele. Então, a modelagem que eu chamo é assim: eu vou, eu ia, eu fui, até o limite da viagem que ele se propunha, que ele queria, e depois eu ia enfiando conteúdo nessa viagem. Exemplo, ele ficou 1 ano e meio ausente, teve um surto, ficou 1 ano e meio fora do ar. Quando ele retornou, ele passou a viver em Marte, porque a Terra era muito cruel. Então, viver em Marte era mais saudável, mais seguro. E aí o que aconteceu? Você pode olhar para uma pessoa lunática ou que esteja vivendo em Marte e chamar ele de louco. Ou você pode falar: não, e aí? Como é que é lá? Vamos junto, então. E eu fui viver em Marte com ele. Exatamente. Aí o que acontece? O autista, por natureza, é um ser, é um cara que estuda profundamente cada detalhe bizarro, especialmente. Ele pega um item bizarro de um determinado tema, uma determinada área, e estuda aquilo à exaustão. Então, para os olhos das pessoas comuns, isso não... Os normóticos. Isso é uma piração. Os neurotípicos. Para mim, foi assim, eu comecei a provocá-lo, a instigá-lo, a começar a trabalhar com ele qual era o conteúdo de Marte, o ar, a terra, as cavernas, como era Marte, e ele foi se aprofundando e se tornou um grande expert sobre o ambiente de Marte. Então isso daí é a modelagem, né? Você vai, mas depois você vai trazendo para o chão. Aí Marte começou a ficar desinteressante, porque eles também são rápidos para se... Ou seja, mais ou menos, como você veio até o meu mundo, eu posso ir para o seu. Exatamente. Ou eu vou mudar para outro mundo. Vamos junto. É isso uma das coisas que o Cristiano coloca nas falas dele. Realmente, eu tenho que entrar, porque nós queremos, na verdade, o problema da inclusão é sempre da inclusão, não só com o autista. Em todas elas, nós queremos que aquelas pessoas venham para o nosso mundo... E eu não abaixo-me para ir ao mundo exatamente. Dele. Como empatia, vai falar com... né? Exatamente. A empatia, não há empatia. A mesma coisa que quer falar com a criança e está falando com a criança naquela altura. Isso, aquele tamanhozinho exatamente. olha para a gente e fala assim, nossa, Exatamente. né? É exatamente simples, isso. Né? Quer dizer, é simples. Né? Quando você mostra que, puxa, se você tiver sangue frio para fazer isso e ir junto, sabendo e correndo os riscos, né? Porque o fio da sanidade é um limite, é um fio de navalha. A sanidade é loucura, ela anda num fio muito tênue, né? E às vezes tem gente que vai e não consegue voltar. Você precisa escrever, porque eu não achei nada sobre modelagem inclusiva. Não está sendo escrito. Tá. Mas assim, a minha intenção é usar tudo isso como pesquisa, mas escrever só daqui a um tempo. Não, mesmo, essa sabe? experiência que você teve com o teu filho, com o Pedro, foi fantástica. Essa experiência tem que ser contada. Não, Se bem que você já contou aqui no programa. Tempo, tá e assim, tem coisas muito divertidas que acontecem com o autista, que assim, nessa parte da modelagem, né, eles vão e se desinteressam. Na medida que eles se desinteressam, aí volta para uma outra, ele se volta para outra atenção. Então, depois de Marte, ele foi para a Lua, depois da Lua ele foi para Júpiter, depois de Júpiter foi para Saturno e fomos juntos. Bom, se especializou no sistema solar. Não, então. Aí o que acontece? Quando ele foi para Vênus, aliás, para Plutão, Plutão foi rebaixado. Aí ele ficou indignado de Plutão ter sido rebaixado, sabe? Queria fazer um abaixo-assinado, sabe? Para a gente conseguir fazer que voltasse. Vai entrevistar o Pedro aqui, ele vai contar toda essa Exatamente. história dele. Não, é fantástico. E aí eu fazia música na ECA, naquela época, e eu tinha uns amigos na astronomia,
conversei com o professor, ele falou, não, traz seu filho aqui. Ele tinha 17 anos. Traz o seu filho, 16, 17. Né? Traz o seu filho aqui, vamos assistir uma aula, eu vou conversar com ele. Aí lá fomos nós, na USP, no meio de catedráticos da astronomia, pós-graduados, e o Pedro lá no meio, falando sobre, o professor falando de Plutão. Aí ele se levantou e começou a debater com o professor. Já estou vendo que o nosso próximo entrevistado, não da semana que vem, vai ser o Pedro, para ele contar para a gente essa experiência. Tem muita história boa. Então, essa é a modelagem. Quer dizer, você pega uma viagem, mas você cria concretude nela, a ponto de trazer ela para o real. E ali... Depois vem passo a passo. Eu sei porque na psicologia a gente usa o termo modelagem, mas não tinha havido modelagem inclusiva. Mas já achei muito legal, tranquilo. Bom, pelo menos com exclusividade, você já falou aqui no nosso programa, Missão Educar, o que é a modelagem inclusiva. Com certeza, e vamos desenvolver juntos, porque o meu trabalho, eu me sinto, e eu sinto que eles são, nós somos coletivos, nós não somos indivíduos. Um autista, uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, ela não é um indivíduo. Ela será sempre um coletivo. Ele não fala pela voz dele. Ele fala pela voz da mãe, do pai, do tio, do terapeuta. E de todos aqueles autistas, porque ele representa, inclusive. Representa uma classe. Então, o que eu sinto é exatamente isso, né? Isso, nós muito somos bem. coletivos. Olha, você vê, nós estávamos falando que logo no começo, você vê, o tempo já urge, já deram o sinal para mim lá dos minutos finais. Então eu quero deixar você à vontade. Você tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais, mandar um recado pessoal e de repente eu quero marcar depois um dia a entrevista com o Pedro, que eu quero que ele conte para a gente essa experiência fantástica da modelagem que ele teve com você. E aí, ao contrário, você vai ficar no banco assistindo. Com certeza. Eu queria... tem alguns recados que pediram para eu dar, que eu não posso esquecer também. Né? Falar sobre o projeto Autistas Independentes, que é um trabalho fantástico de cerca de 40 famílias que eu tenho a honra de estar entre os coordenadores, né? São 5 comissões, e esse trabalho é com autistas adultos, que são invisíveis na sociedade. Né? Então, tem as mães que brincam que o filho, depois que se torna adulto, um autista adulto, ele é abduzido e ele deixa de ser autista. Outros falam que o autismo se cura porque ele fica adulto, enfim. Então, essas mães, para esses dilemas dos adultos, todo esse trabalho está sendo desenvolvido agora, está começando, e vai ser muito rico. Tem todos os meus grupos que eu atuo, com a inclusão de todos os níveis, então eu tenho um carinho muito especial por todas as deficiências, então todas me diz respeito. Eu tive uma mãe cadeirante, 13 anos, eu tive uma série de amigos que viveram nesse universo, então eu conheço também desde muito antes esse universo, só que como educador e como pesquisador, isso nos últimos 20 anos virou assim um motivo de fixação mesmo, de entender, de saber, para poder ajudar cada vez mais o Pedro, evidentemente, a mim, a família e a mãe ou as mães. Tem um capítulo à parte que a gente direciona para as mães também, porque 30% dos pais, quando nasce um filho com deficiência, 30% dos pais se mandam. É um dado cruel e real. 78% das mães de pessoas com deficiência adultas não estão sem os seus companheiros. Então, isso é uma realidade social cruel, dessas que a gente trata, mas com muita alegria sempre, porque a alegria ela é curativa. Autismo não é doença, síndrome de Down não é doença, mas a depressão que eles causam, que esses transtornos, essas deficiências causam, são doença. Depressão é doença. Né? Ok. Guto Maia, quero te agradecer a sua presença no Missão Educar. Eu acho que tem bastante conteúdo, nós vamos ter que voltar mais uma vez com você lá para frente para a gente falar. Vai ser uma honra. Explorar um pouco mais essa sua experiência como pesquisador. Quero agradecer a presença aqui e deixar o convite aberto para o Pedro. É uma questão da gente ver a agenda, para ele vir contar para a gente a experiência. É o autista sendo entrevistado, não é mais o pai que vai falar sobre o autista, é o autista falando dele, e a gente vai bater um papo com o Pedro aqui. E
Agradeço a sua presença aqui. Parabéns pelo programa, porque acreditar na educação, eu acho que isso é uma das maiores glórias que um ser pode ter nos dias de hoje. E realmente, aí nesse sentido, eu tenho que dar os parabéns à Liliana Gonçalves, que é a diretora da emissora, e que mantém, o nosso programa vai completar 7 anos no ar. Não é fácil, ela mantém porque ela também tem a sua grande parcela de contribuição para essa questão da educação. E vamos terminando nosso programa, e até segunda-feira, se Deus quiser, e eu vou pedir para você colocar aquela imagem que ela realmente reflete tudo que nós falamos aqui. E eu quero dedicar essa imagem a você. É do professor Henrique José de Souza. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Uau. E realmente dedico a você, ao seu filho, a todos os autistas, a todas as pessoas com deficiência e a todos nós que somos considerados normotípicos, para que a gente receba de braços abertos aqueles que nos procuram com alguma deficiência, porque todos nós temos. Boa noite e até segunda-feira.